com ordem e decência. Então, bora para mais um dia de ceia, primeira sexta de 2025, e é um prazer gigante, é uma alegria para o meu coração e acredito para a família do Transbordo ter o nosso pastor Tony aqui conosco, nos ensinando, nos conduzindo a como sentar da melhor forma possível essa mesa, porque há lugar para você aqui nesse lugar, viu? Meu pastor Tony, vem para cá, sem demora, Deus te abençoe, nos leve em oração e fique à vontade para nos conduzir da forma que o Senhor quiser. Venha para cá, abra seu som, queremos te ouvir nessa manhã. Eita, Deus lindo! Eita, o lema de abrir o microfone agora. Toca na tela que vai. Vai aparecer aí. Aí, E tá. Uma hora vai, né? Aleluia. Então, é, falar da ceia, e a gente precisa correr um pouco, porque a ceia é uma coisa muito extensa, né? Vamos dizer assim. A gente precisa entender que a ceia ela perpassa por quatro momentos, né? Uns passados e outros presentes. A primeira ceia a gente tem que pensar que foi numa casa. E a segunda ceia, ela foi numa igreja. A terceira ceia é essa de hoje, né? Vamos botar assim, de uma maneira até simbólica. E a quarta ceia será no céu. Então, eu vejo que a ceia ela vai ter quatro vertentes. Só que essa ceia na igreja, lá em 1 Coríntios 11, no versículo 17, o apóstolo Paulo ele fala assim: ó, nisso eu não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam para comer a ceia, não é para melhor, é sim para pior. E ele, no 18, ele assim, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajunteis, há entre vós divisão. Tá, o que que ele quer dizer que a gente pode se ajuntar para ceiar de uma maneira melhor ou pior? E se é na igreja, por que que ele fala assim, eu estou ouvindo que há divisão entre vocês? Divisão não é assim, a pessoa vai rachar a igreja, abrir outra igreja. Aquilo ali era divisão teológica. Pessoas que não tinham uma conformidade, não tinham o mesmo pensamento, era um corpo dividido, era uma igreja dividida. E ele diz assim, até importa que haja heresia entre vocês. Aí eu fico pensando, amor, nós estamos há 2000 anos, né, do evento de Cristo. Mas aquela igreja estava uns 70 anos. Ela estava muito próxima da dessa era de Cristo. Não era para ter tanta heresia. Não era para ter, porque Jesus veio trazer a palavra, o caminho, a verdade e a vida. Era Jesus. Então não era para ter heresia ali. Palavra. E ele veio pregar a unidade. Não era para ter dissensão, desunião dentro da igreja. Então, por isso que ele diz assim: quando tem isso na igreja, não é para melhor, mas é para pior. E quando a gente identifica esse movimento, eu costumo dizer, pastora, que é um movimento de pioria. Porque, assim, se tem melhoria, tem a pioria, né? Gente, pioria não existe, tá? Estou inventando agora aqui, tá? Então, todo movimento de pioria, a gente tem que identificar e entender o que está acontecendo. Porque lá no versículo 22, ele fala que quando isso acontece, nós desprezamos a igreja. Olha como é que isso é sério, pastor. Quando isso acontece, nós desprezamos a igreja de Deus. Então, não é só um cálice com vinho, não é só um pedaço de pão, não é só a celebração, é muito mais do que isso. É corrigir os erros do corpo, é corrigir a doutrina
doutrina do corpo que deveria ser a doutrina dos apóstolos. E é ter a igreja como uma coisa melhor. É eu entrar ruim na igreja, pastor, e sair melhor. Pastora, eu entrei pior na igreja e saí melhor. Mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse ambiente de igreja é um ambiente de gente pior que vai entrando e melhora. E tem que melhorar, porque ela vai receber agora um outro espírito, não o espírito do mundo, que vai guiar ela, que vai fazer ela ser gente. E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, porque, no 23, né? Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. E tem uma hora, pastora, que a gente tem que parar para ensinar. Mas era uma igreja com 70 anos, as doutrinas ainda estavam frescas, estava na memória, estava muito recente. Talvez alguns livros originais que Lucas, que Mateus escreveu, alguns manuscritos, estava lá. Talvez estivessem lá cópias muito originais, muito recentes, mas o apóstolo fala assim, mas ainda tem necessidade de ensinar, porque eu vos ensinei. Porque Jesus, quando tendo dado graça, partiu o corpo, o pão. Agora, e ele toma o cálice e diz assim: esse é o cálice de uma nova aliança. Tá, eu vou pular isso, pastor, e vou pular lá para o versículo 29. Porque ele diz assim: ó, tudo bem, teve a cerimônia de pegar o pão, partir. Teve a cerimônia de pegar o vinho e dar. E mandar comer e mandar tomar. Mas no versículo 29 ele diz assim: porque o que come indignamente e bebe para a sua própria condenação sem discernir o corpo. Então, o que come, bebe indignamente, come para condenação sem discernir o corpo. Eu preciso discernir. Discernir é ter um entendimento do corpo. Eu preciso entender que na primeira ceia ele falou assim: coma o meu corpo em memória de mim. O corpo, pastora, naquele tempo, era um corpo físico. A gente precisa entender isso. Que em Mateus 26, ele está falando de um corpo físico. 1 Coríntios, ele está falando agora de um corpo espiritual. E se a gente não entender isso, a gente não consegue discernir. Agora, o entendimento, pastora, ele gera honra, ele gera cuidado. Por que eu digo honra? Quando a gente lê sobre José de Arimateia, pastora, ele honrou o corpo de Jesus. Ele foi a Pilatos, ele se arriscou, porque Pilatos podia dizer, ah, então você também era um deles, né? Ele botou a cabeça a prêmio. Ele foi lá. E a Bíblia, e ele deu o seu túmulo virgem para ele cedeu, ele ofertou. É um cuidado quando eu oferto para o corpo, é um cuidado que eu estou tendo. Quando eu oferto na igreja que Cristo é o cabeça, pastor, é um cuidado que eu estou tendo. Até mesmo com as finanças, com as obrigações desse corpo que é chamado igreja. Aí eu vejo também, pastora, nessa questão de cuidado, um homem chamado Nicodemos. Ele foi lá e comprou aloé, comprou mirra. Acho que quem pode falar mais sobre isso é quem vende Natura e Avon, né? Só quem pode falar um pouco isso. Ele comprou linhos finos para cuidar do corpo, embolsamar o corpo, pastor. Quando eu tenho discernimento do corpo, eu sei o que é cuidar do corpo.
Maria e José, pastora, eles tinham esse discernimento. Porque se eu não tenho discernimento, eu vou comer, eu vou participar indignamente. Pastora, quem não tem cuidado do corpo não é digno de estar no. Meu Deus, para que eu estou falando isso? Meu Jesus. E Maria e José, Maria, pastora, ela emprestou seu corpo para a formação do Salvador. José, ele se portou como um padrasto do Salvador. Ele cuidou de uma pessoa chamada Jesus. Eles cuidaram de uma pessoa chamada Jesus, pastora. Hoje, Deus está atrás de Marias e José, pessoas que cuidam de nascimento da geração de pessoas. O cuidado é gerar pessoas, pastora, nem que dure 9 meses. Nem que depois de gerada para o Egito e ficar lá, pastora. É dessa gente que Jesus está atrás. Pastora, se eu não tenho discernimento, pastora, eu não vou ter o cuidado financeiro, pastora. Lucas 9, a Bíblia diz que Susana, Joana e Maria Madalena e outras mulheres que foram curadas e libertas de demônios, pastora. Elas cuidaram de Jesus, daquele corpo físico, com a primícia das suas rendas, pastor. Se eu não ensino, pastora, eu não chego perto do pastor e da pastora e digo assim, e aí, o que esse corpo precisa? Isso é discernimento, pastor, isso é honra. E elas chegaram, pastor, todos os meses, eu acredito que era todos os meses. Joana ia lá, Jesus, o que está faltando? Qual hotel que vocês tiveram? Deixou dívida? Eu não sei, pastora, mas eu vou conjecturar aqui. Eu falo algumas heresias de vez em quando, pastor, mas é heresia do bem, sabe? Diz que tem fofoca do bem e fofoca do mal. Eu acredito que tem fofoca do bem, pastor. Porque assim, quando você chega, alguém chega para você, pastor, e começa assim: fulano é uma excelente pessoa, pastora, você vai conhecer ele, pensa num cara bom, pensa numa mulher boa, pensa no quem generoso. Para mim, isso é uma fofoca do bem, pastora. Isso é uma fofoca do bem. Mas a fofoca do mal é aquela que denigra a imagem da pessoa. Mas eu fico pensando, voltando para Lucas 4, eu acho que Jesus fazia um churrasquinho de vez em quando, pastor. E essas mulheres em honra, elas chegam assim: Jesus, quanto vai ser a picanha? Aí Judas fala: R$ 100. Aí o Pedro: não, agora está R$ 120, não tem problema. Nós vamos honrar. E honrava, pastor. Porque Jesus, em todos os lugares se cobravam, pastora. Pastor, a luz da sua igreja aí é cobrada de graça? Fala para mim. Cobrada. A água também, pastora. E quando eu tenho esse sentido de honra, eu chego e pergunto: e aí? Quanto é boleto o negócio da luz? É boleto, né? Boleto, né? E aí, pastor, quanto foi o boleto esse mês? É simples assim. Isso é cuidado com o corpo, pastora. Isso é discernir o corpo. Pastor, a Bíblia diz em. Já estou demorando demais, né, pastora? A Bíblia diz em Marcos 2, Marcos, eu acho que é Marcos capítulo 2, não sei, depois vê aí, não vou ter tempo de procurar. Que uns magos, pastor, ouviram lá do Oriente e foram para Jerusalém, pastora, meu Deus do céu. O que é caminhar do Oriente para Jerusalém? O que é isso, gente? É a mesma coisa que você saiu daí de Campo, da tua casa, Campo Grande, e foi lá para cá de Cíntia. Ô, lugar longe. É longe, pastora, lá? Mas você foi, né? Honra, pastora. Pastora, quando a gente tem honra com o corpo,
depende da distância que você vai, se você vai de Uber, se você vai de bicicleta, se você vai a pé, mas você vai. É culto de oração, você vai. É culto de domingo, você vai. É culto de ceia, você vai. É honra, é sair do lugar que você está e ir para o lugar que Jesus está. O lugar que Jesus nasceu. E a Bíblia diz, pastor, assim, quando eles chegaram ali, eles se prostraram. Eu acho que é isso que diz o texto, eu não me lembro bem. Vou falar aqui, mas vou falar de cabeça. Eles se prostraram, eles adoraram e eles abriram os seus tesouros, pastora. Vieram de longe, abriram os seus tesouros. Quando você sai de longe para ir ao encontro aonde Jesus está nascendo todos os domingos ou todos os dias da semana em cada coração, você chega, você se prostra, você abre os seus tesouros. Não é só financeiro, é abrir o seu tesouro, o tesouro do seu coração para você dar o seu melhor, porque aonde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. É dar o seu melhor. Oh, meu Deus! Seu destino, eu não tenho limite de Jesus. Ele se deu na primeira vinda de Jesus. E a primeira ceia foi celebrada nessa primeira vinda de Jesus, aonde o seu corpo foi honrado e foi glorificado. A segunda ceia, pastora, será na glória. A segunda ceia, não, a segunda ceia foi na igreja de Corintos, que tem esse relato. Deve ter tido outras ceias, mas a segunda ceia, pastora, foi na igreja de Corintos, aonde as pessoas não tinham o menor discernimento desse corpo, pastor, em termos de cuidado, em termos de honra. Mas, pastora, veio um mau exemplo da primeira ceia, pastora. São exemplos ruins que não nos servem. A Bíblia diz, ó, não é para melhor, é para pior. A primeira ceia, pastora, não teve. Pessoas estavam ali para trair, pastor. Pessoas estavam ali com o coração meia pedra, meio tijolo. Se me apertar, eu vou dizer que não conheço. Eu quero ver para crer. Tinha gente ali assim, pastora, que não honrava. A Bíblia diz, depois da ceia, que houve uma grande discussão entre eles, uma grande contenda entre eles. Então, teve péssimos exemplos na primeira ceia, péssimos exemplos na segunda ceia. E nessa terceira ceia, pastora, que é hoje? Pastor, eu estou dizendo terceira ceia, mas eu sei que teve várias e milhares, centenas de milhares de ceias. Mas eu estou dizendo aqui hoje, dentro do nosso contexto, e a nossa ceia hoje, pastor. Será que tem discernimento, pastora? Será que tem honra? Será que tem adoração? Será que tem atitude de abrir o tesouro? Ou é só mesmo tomar o cálice, beber? Ou é só mesmo tomar o pão e comer? Se for assim, nós somos muito miseráveis, pastora. Se for só isso, se for só isso, nós somos muito miseráveis. E a quarta ceia, pastor, será no céu. Jesus diz assim: vocês vão comer de novo comigo na glória agora. Vai ter um banquete lá, vai ter uma ceia. E aí, pastora, diferente da primeira, da segunda, da terceira, essa quarta ceia, pastora, vai estar gente com discernimento. Vai ter gente com muito louvor nos lábios, com muita adoração e atitude. Lá na quarta ceia. E eu quero estar na ceia, quero estar na quarta ceia, mais do que a de hoje. Mas o meu coração anseia por estar na quarta ceia, que a Bíblia relata.
que a ceia no céu. Pastora, quando eu pego esse corpo e quando eu ouço Jesus falar, quando eu ouço o apóstolo Paulo falar, ele diz assim: tome esse corpo, tome esse pão em memória de mim. Memória, eu preciso lembrar, pastora, para participar da quarta e última ceia, e última não, da igreja, a ceia da continuidade. Eu tenho que lembrar o que ele foi para mim. Quando eu pego esse pão aqui, esse pão, que é o corpo, eu tenho que lembrar o que ele foi para mim, pastor. Eu tenho que lembrar também em memória, porque em memória é lembrar. Eu tenho que lembrar, pastor, o que eu era. O que eu era, pastor, quando eu era um pior que entrei na igreja e estou um pouco melhor, pastor. Eu tenho que lembrar disso, fazer isso em memória de mim. Quando ele pega, pastor, esse cálice, ele fala assim: esse é o cálice de um novo testamento, de uma nova aliança que está composto 27 livros. Jesus, tem hora que dá branco. Mas dizem que é a idade, né? Eu tenho que entender, pastora, que essa nova aliança são 27 livros. E que nesse 27 livros, ele precisa ser um livro basilar em tudo aquilo que Jesus ensinou. Mateus 28. Isso me remete para Mateus 28, 19. Ide por todo mundo. Ensina, faz os discípulos, ide por todo mundo. Todo mundo, pastor, é Campo Grande, é Guarapari, é Rio de Janeiro, é São Paulo. Ensina a eles tudo que eu vos ensinei, ensina a guardar. Hoje, pastor, eu estou numa fase da seguinte maneira, pastor. Se Jesus não mandou ensinar, eu não ensino. Ah, mas tem lá na internet, alguém me questiona no grupo, pastor, o que você acha disso? Não acho nada. Isso é teologia de vocês, isso é regimento interno de vocês. O que eu ensino é o que ele mandou ensinar. Mandou ensinar, eu estou ensinando. Não mandou ensinar, é com vocês. Aleluia! Porque isso tem uma recompensa. Ele diz que quando eu faço isso, ele estará comigo todos os dias da minha vida. Discernir o corpo, pastor, é não comer para pior. Discernir o corpo. Então, pegue o teu pão aí onde você está. A Bíblia diz que ele toma o pão e dá graça. Porque é esse pão, é esse corpo que foi para o madeiro, pastor. É esse corpo, pastor, que fez a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É esse corpo que mudou a forma de se perdoar pecado. É esse corpo que no Antigo Testamento era cortado com ovelha, com boi, com bode, derramado sobre o altar, e ali se era perdoado os pecados das famílias. Agora esse novo corpo vai para o madeiro, derrama o seu corpo e diz: esse é meu corpo, que é pendurado para se derramar sangue, para se perdoar pecado. Então, coma desse corpo. E ele diz também que o cálice de um novo testamento. Quando eu olho, pastora, para esse Novo Testamento, para esses 27 livros do Novo Testamento, eu preciso discernir, pastor, o que cada um livro desse fala de mim, fala para mim. Porque se eu não discernir o que ele fala de mim, pastor, o que ele fala de mim, a gente é muito inútil, pastor. Muito inútil nesse reino. E a gente vai chegar no final e dizer que não prestou para nada, pastor. Então, beba desse cálice. Eu termino aqui, pastora, dizendo: Deus abençoe cada um. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Aleluia.
Glória a Deus. Meu Deus. Quantas vezes eu comi e bebi sem consciência do corpo de Cristo. Agora essa ficou forte. Jesus procura Maria e José, hein? Hum, Que possa cuidar do corpo. Você pode cuidar? Pode entrar do jeito que entrou e pode sair um pouco melhor? Podemos fazer isso, né? Podemos, porque já temos essa consciência. Louvado seja Deus por essa sala, pela vida do nosso pastor Tony, por esse discernimento que a palavra do Senhor vem dando a cada dia. E não há mais tempo, né? Visões. Não há mais tempo de confusão. É tempo de cuidar do corpo, que eu e você possamos cuidar, porque vai existir a próxima ceia e eu quero estar lá. E eu tenho certeza que você também. Obrigada por vocês estarem aqui nessa celebração, trazendo realmente memória do que o Pai nos ensinou. Meu pastor nos leva em oração e muito obrigada por nos ajudar, por nos ensinar a discernir com mais clareza. Que Papai do Céu continue te abençoando e trazendo para a sua vida com essa leveza, com essa simplicidade, o que Ele quer para as nossas vidas. Vem para cá. Ora conosco. Espírito Santo, nós te adoramos, já te demos o bom dia no primeiro momento dessa manhã. Nós te somos gratos, Pai. Todo o nosso ser, todo o nosso estilo de vida, Senhor, ele celebra, Senhor, a Ti. Ele é uma expressão de gratidão a Ti, Senhor. Nós podemos respirar, podendo nos alimentar, podendo estar vivo. É uma maneira de celebrar a Ti, Senhor, de dizer o quanto nós somos gratos a Ti, Senhor. Por isso, nessa manhã, eu quero te pedir, Senhor, por cada família do transbordo, e te pedir que a tua graça, que a tua alegria, que a tua justiça, que a tua paz seja o árbitro no coração de cada um de nós. Assim nós oramos, assim agradecemos em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus. Amém. Bem, obrigada, meu pastor. Obrigada a você que está aqui comigo. Ei, fica aí, ó, ouvindo essa live aí mais vezes. Daqui a pouco está subindo. E se você não conseguiu compreender, assista por mais vezes, porque o Espírito vai testificar no seu espírito. Um beijo no seu coração. Tenha um dia mais que abençoado, uma ótima sexta-feira cheia da presença de papai. Se meu escritório aqui, se meu cantinho de aconchego ficou cheio da presença dele, eu tenho certeza que é a sua casa também. Que possamos mudar e ser uma nova versão em Cristo a cada dia. Beijo, família. Obrigada, Lila. E daqui a pouco está subindo a live. Obrigada, meu pastor.